Os primeiros mísseis balísticos ucranianos vão atingir Moscou em massa já neste outono, justamente quando Vladimir Putin está preparando a mobilização e a implementação da lei marcial. Foi o que afirmou o principal projetista da empresa ucraniana Firepoint, Denis Stillerman, a seguir sua citação. Acho que no outono já estaremos testando nosso míssil balístico contra a Rússia. O primeiro alvo é Moscou e algumas das suas instalações militares protegidas. Agora, segundo ele, está acontecendo a fase final dos testes e, após os voos de teste, já começarão os voos para o território da Rússia. Na própria Rússia, agora se ouve uma palavra que antes era impensável. A publicação Verstka, citando fontes em órgãos federais e regionais do governo, na Duma Estatal e próximas ao Kremlin, informa que parte do Bloco de Segurança está pedindo a Vladimir Putin que, após as eleições de setembro para a Duma Estatal, imponha a lei marcial em toda a Rússia. E aqui está como uma das fontes formula isso. A situação do país está se tornando cada vez mais séria e pode não ser possível equilibrá-la sem medidas extremas. Dizem que chegou a hora de lançar toda a Rússia em guerra total. Hoje vamos analisar tudo isso neste episódio, passo a passo. Quão realista é um ataque balístico contra Moscou e, o mais importante, com o quê? Que tipo de lei marcial está sendo preparada no Kremlin? Como foi a guerra durante a noite? Como foi o ataque à Rússia hoje? E quais foram as consequências dos ataques dos últimos dias? Lá, desde a paralisação da refinaria de petróleo em Tyumen até, me desculpe, preparar comida em fogueiras nos pátios de Yalta. Meu nome é Alexei Pecci. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, por isso vou agradecer por cada inscrição sua. Inscreva-se, inscreva-se. Então, vamos começar este episódio com o grande anúncio dos ataques a Moscou, porque essa declaração causou repercussão, como se diz, dos dois lados da linha de frente. Denis Stillerman. Ele é coproprietário e projetista-chefe da empresa Firepoint, uma empresa que já produz o míssil de cruzeiro Flamingo. E todos esses drones FP-1 que agora estão atingindo os depósitos da Wildberries na Rússia e sobre as refinarias de petróleo, enfim, esses drones bonitos, drones com essa parte traseira triangular. Agora estamos falando sobre o míssil balístico. Segundo Stillerman, para o míssil balístico ucraniano FP-9 tudo está pronto, exceto o ajuste final do motor. Resta realizar os testes do motor e os testes de voo. O alcance desse míssil é de 850 km, bem, até Moscou, a partir do território controlado pela Ucrânia, fica exatamente dentro desse raio. Enfim, ela alcança... À pergunta direta de quando o primeiro míssil balístico ucraniano será lançado contra Moscou, Stillerman respondeu de forma breve, neste outono deste ano. Bem, ele não mencionou um mês específico, apenas deu uma referência, é no outono, mas Stillerman definiu os objetivos assim: primeiro Moscou e as instalações da indústria militar bem protegidas. Ao mesmo tempo, ressaltou que os militares definem os alvos finais. Mas na opinião dele, é claro que serão alvos significativos, já desde os primeiros ataques. Ou seja, desde os primeiros lançamentos é preciso atingir esses alvos importantes na Rússia. Stillerman também expressou confiança de que a defesa antimísseis russa não conseguirá interceptar o míssil ucraniano. E é exatamente isso, segundo ele, deve causar impacto em Moscou e nos moscovitas. Mais um detalhe sobre a escala. Não faz muito tempo, Stillerman disse que planejam fazer de 10 a 20 desses mísseis para os primeiros lançamentos. E depois dos ataques a alvos simbólicos em Moscou, Kiev pode tentar negociar com a Rússia para não atacar alvos civis. A ideia seria dar um golpe forte, especificamente em Moscou, criar o caos lá e depois disso propor a Putin uma trégua aérea enquanto os moscovitas correm em pânico. Agora, o quanto tudo isso é realista, sem esse triunfalismo? Sabe, porque já estou lendo, que alguns até escrevem como se isso já fosse certo, como se fosse um fato. Dizem que tudo ocorrerá no outono, perto de 1º de setembro. Certamente mísseis balísticos vão atingir Moscou. Vamos parar com esse otimismo exagerado, de verdade. Por um lado, há uma empresa real com um produto real por trás do anúncio.
Flamingo. O míssil Flamingo já está sendo usado contra a Rússia e isso é um fato, não é mais uma promessa. Por outro lado, um míssil balístico é um produto muito mais complexo do que um míssil de cruzeiro. O próprio Stillerman reconhece que o motor ainda está em desenvolvimento. Além disso, o surgimento de mísseis balísticos já havia sido confirmado no início do verão pelo então Ministro da Defesa, Mikhail Fyodorov. Portanto, isso não é uma ameaça vazia, mas também não vai acontecer literalmente amanhã. O prazo realista, segundo o próprio desenvolvedor, é o outono. E isso desde que os testes sejam bem-sucedidos, pois o motor, mais uma vez, ainda não está pronto. O coração que vai impulsionar o foguete ainda não está totalmente pronto. Mas é revelador como esse anúncio foi recebido com nervosismo na Rússia. Os especialistas militares de lá já começaram hoje mesmo a pedir o aumento dos ataques contra a Ucrânia antes que a Ucrânia atinja Moscou. Mas, na verdade, esses russos acabam se esquecendo um pouco. Eles podem pedir para Putin intensificar os ataques. Mas há um limite para as possibilidades. E eu acho que eles já passaram desse limite. Vamos fazer o seguinte. Alguém se lembra agora do Oreshnik? Lembram, né? Eles atingiram a Ucrânia com o Oreshnik 2 vezes, 3 vezes, na esperança de que os ucranianos começassem a tremer de medo, dizendo: meu Deus, não, a próxima vai ser uma ogiva nuclear. Não, Putin, por favor, pare. Era nisso que apostavam. Não funcionou. Alguém ainda fala sobre esse Oreshnik? Já não, ninguém nem lembra mais dele. Até o Putin já esqueceu dele. Ele ainda lembra disso, porque para ele isso é a vergonha da vida inteira. Só para lembrar, um deles atingiu um território ocupado na região de Donetsk. Ou seja, eles lançaram em Kiev, mas caiu em algum lugar lá em Donetsk. Então, quando eles pedem essa escalada, é preciso entender que existe um limite para as possibilidades. Mas é importante não esquecer também do efeito psicológico dessas declarações. E é importante lembrar que as ameaças de ataque balístico contra Moscou se somam à crise interna na própria Rússia, onde começaram a falar seriamente sobre lei marcial. Segundo o jornal Verstka, autoridades russas não descartam a possibilidade de impor lei marcial logo após as eleições para a Duma estatal em setembro. A transição para o lei marcial é apoiada por alguns representantes do Bloco de Segurança, que acreditam que as autoridades já deveriam, abre aspas, parar de ser delicadas com a população e começar a mobilizar o país inteiro para a guerra. Tipo, bem, já tentaram por muito tempo proteger os russinhos de uma guerra em grande escala, já está na hora de envolver todos eles nessa guerra. Joguem todos no caldeirão, deixem queimar, que esses russos e vão morram. Mas já chega! O que significa a lei marcial na prática na Rússia? Segundo a legislação vigente da Federação Russa, a lei marcial é instaurada por decreto presidencial, neste caso pelo anão de pelúcia Vladimir Putin, de fato por tempo indeterminado e prevê toque de recolher, restrição à circulação dos cidadãos, envio obrigatório de pessoas para empresas de defesa, confisco dos seus bens na Rússia para necessidades de defesa, precisa de um carro, levaram. Precisa do apartamento? Tomaram. Precisam das economias no banco? Sacaram tudo e mandaram para a guerra. E depois, cancelamento das eleições e censura total, além do congelamento das atividades de partidos e organizações sociais e a proibição de qualquer manifestação em massa. Em resumo, controle total, censura, ditadura. Todos sob controle, todos obedecendo ordens. Se você tem dinheiro, entregue o dinheiro para a guerra. Se você tem um carro, entregue o carro para a guerra. Se você tem uma vida, entregue sua vida por Vladimir Putin. O que pode ser o gatilho? E aqui estão as fontes da Verstka. Eles citam 2 gatilhos principais. Um fracasso sério na linha de frente ou uma queda acentuada no ritmo de recrutamento para a guerra. E eles já haviam caído para o menor nível em 3 anos no início deste ano. Ou seja, as pessoas já não estão tão dispostas nem a se alistar por contrato. Além do lei marcial, as fontes não descartam uma nova mobilização. O endurecimento da legislação cambial. A proibição de saída do país para determinadas categorias de cidadãos. Os asiáticos têm dados mais antigos registrados, que citamos a vocês neste canal do YouTube, mas os russos selvagens ainda não acreditam nisso. O Instituto Americano para o Estudo da Guerra registrou que o Kremlin está criando uma base legal para a mobilização e se preparando inclusive para possíveis distúrbios civis. E Vladimir Zelensky, só para lembrar, relembrou a aritmética que explica tudo isso.
A questão é que desde o início deste ano, o Ministério da Defesa da Federação Russa recrutou 221 mil contratados. Parece muito, mas as perdas dos ocupantes nesse mesmo período chegaram a 225.500 pessoas, das quais 131 mil foram mortas. Ou seja, o recrutamento de contratados não cobre nem mesmo as perdas, muito menos uma reserva estratégica. Zelensky estima que a mobilização será anunciada após as eleições de 20 de setembro e que entre 300 e 500 mil pessoas irão para a linha de frente. Mas aqui surge uma contradição bastante reveladora. Enquanto as forças de segurança na Rússia discutem a lei marcial e a mobilização, os deputados da Duma Estatal, em apenas uma semana, já pediram publicamente 2 vezes aos russos para não acreditarem de jeito nenhum nesses boatos sobre mobilização. Vamos fazer o seguinte. Quando as autoridades negam com tanta insistência algo que, na verdade, nem foi perguntado diretamente a elas, isso geralmente confirma o problema, em vez de resolvê-lo. Mais uma vez, na Rússia, ninguém perguntou para esses deputadinhos se vai ter mobilização ou não, mas por algum motivo eles aparecem e dizem que não vai ter. Vocês não perguntaram, mas a gente vai dizer, não vai ter. Não acreditem nesses boatos, fiquem tranquilos. Não precisa fugir para lugar nenhum. E a população da Rússia sente isso. Em meio a rumores sobre uma segunda onda de mobilização, os russos começaram em massa a procurar moradia na Arménia. Um dos poucos países para onde o russo ainda pode viajar sem visto e até mesmo com passaporte interno em alguns casos. Isso é um indicador direto do clima entre os russos. Ou seja, as pessoas estão se preparando para fugir da Rússia com antecedência. Pelo visto, para o Cazaquistão já não vão tão dispostos, porque lá não recebem tão bem. Para a Geórgia também já não dá mais para fugir. Então eles decidiram todos fugir para a Arménia. Eles não vão conseguir, irmão. Os bombeiros não conseguem, mas aqui eles não vão conseguir a tempo. E lá eles não vão conseguir fazer nada. Agora está como uma casinha de fósforos. Desmoronou com os pilares deslocados. E agora sobre como a coisa pegou fogo esta noite na Rússia. Na noite de 28 de julho, de acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, quase 400 drones foram lançados em direção à capital da Federação Russa, dos quais 81 foram interceptados a caminho da cidade. Mais uma vez. Quase 400 drones em uma única noite apenas na direção de Moscou. O que foi atingido perto de Moscou? A usina de regeneração de Chekhov, na cidade de Chekhov, foi atingida. Essa é uma empresa que se especializa no processamento de pneus de automóveis usados. Após a queda de um drone, os pneus pegaram fogo e o incêndio foi muito bonito. Bem, eu gostei das imagens. Além disso, um depósito foi atacado na vila de Kaledina, em Podolsk. Lá, um depósito de uma empresa independente de logística 3PL pegou fogo, ao lado do qual fica o centro de distribuição da Wildberries. Eu acho que, na verdade, o alvo era a Wildberries, mas por causa dos russos desajeitados que começaram a interferir no drone ucraniano, ele saiu da rota e acabou atingindo os depósitos errados. A questão é que os depósitos pegavam fogo novamente. De acordo com o governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, várias dezenas de drones foram abatidos sobre Domodedovo, Podolsk, Ramensky e Kolomna. Outro alvo importante desta noite é a refinaria de petróleo de Tyumen. Após o ataque do drone, a refinaria parou o processamento de petróleo. Segundo canais de monitoramento, a unidade de purificação profunda de óleo diesel foi atingida. Tyumen, vale destacar, fica a quase 2.000 km da fronteira. E claro, a reação das autoridades locais é bastante reveladora. Ou seja, o representante de Vladimir Putin no Distrito Federal dos Urais, Artyom Joga, declarou que o ataque, abre aspas, tem um caráter propagandístico. Afinal,
Hoje Tiumen comemora seu 440º aniversário. Mesmo assim, a celebração do Dia da Cidade foi interrompida e os locais de festividade foram isolados. Interessante, por que isolaram esses locais? Foi isso que mais me fez sorrir. Ou seja, imagine só, né? Vocês têm uma ameaça de ataque de drones pairando sobre a cidade. Bom, parece óbvio. Se soa o alarme de ataque aéreo, as pessoas precisam sair rapidamente, acho que de alguma praça, e ir para um abrigo. Mas os russos são tão tapados que, em vez de cancelar as comemorações e coisas assim, eles cercaram essas pessoas. Talvez seja para, se um drone passar de novo, essas pessoas não conseguirem fugir. Enfim, parabéns para Tiumen. Vocês aí têm 440 anos, tomara que essa Tiumen queime completamente. Isso é Tiumen. Bem, enfim, se virem aí. No geral, os ataques às refinarias de petróleo e à logística não são ataques únicos e espetaculares, sabe? Não, eles têm consequências acumulativas. Isso é como as sanções, sabe? Elas não funcionam imediatamente, mas têm um efeito retardado. Exato. E essas consequências já começaram a afetar toda a economia russa e o cotidiano, o que é importante. Vamos analisar passo a passo. Primeiro, a crise de combustível hoje chegou até as ferrovias. A estatal ferroviária russa, a RZD, enfrentou a falta de diesel para as locomotivas. Ou seja, a escassez de diesel causada pelos ataques às refinarias de petróleo já chegou ao transporte ferroviário. Ou seja, essa espinha dorsal da logística russa, pela qual são transportadas inclusive cargas militares, ontem militares russos foram orientados a racionar combustível dos veículos. A situação é tão crítica que falta diesel não só para civis, mas também para os próprios militares. Segundo, eletricidade. Na Yalta ocupada, devido à falta de eletricidade, começaram a montar as chamadas cozinhas comunitárias nos pátios das casas. As pessoas estão cozinhando juntas, bem nos pátios, na rua, porque não há eletricidade em casa. Isso resulta dos ataques à infraestrutura energética e à logística de abastecimento de combustível da Crimeia. Aliás, ontem no meu canal do Telegram Patchy News, o link está na descrição deste vídeo, eu postei justamente uma informação curiosa do Oleg Tsaryov. Sabe quem é? Ele é um vira-casaca vindo da Ucrânia que ontem, já em Yalta, reclamou dos geradores dos moradores da cidade. Ele disse que os geradores estão queimando. Ele falou que você compra um novo e em 1 ou 2 dias ele queima. Por quê? Porque o diesel é de qualidade super baixa. Ele disse que já abasteceram com gasolina boa. Mesmo com gasolina 95 de octanagem, esse gerador queima em 1 ou 2 dias. Quando abrimos lá, as válvulas simplesmente desmoronam. Ele afirma que a carbonização é tanta que os cilindros acabam se destruindo devido à combustão interna do combustível. Entrem no canal do Telegram e confiram, está muito engraçado de ver, é uma cena e tanto. E o terceiro é a economia dos seguros. Após uma série de ataques aos depósitos dos marketplaces, o custo do seguro contra ataques de drones para os vendedores na Ozone triplicou. As empresas estão embutindo o risco de ataques de drones em seus custos. Isso já é uma mudança sistémica e o reconhecimento de que os ataques se tornaram um fator permanente. Ou seja, não é que começaram a atacar os depósitos, a defesa antiaérea se recuperou e começou a proteger. Não. As seguradoras entendem que não existe qualquer proteção da defesa antiaérea na Rússia. Eles dizem, vamos triplicar o valor do seguro, pois os drones continuarão voando e destruindo depósitos. Isso me lembra uma situação do começo. Durante o segundo ano da guerra, em grande escala, os moradores de Belgorod gritavam, defesa aérea. Nossa defesa aérea vai proteger todo mundo. Mas parece que a defesa aérea simplesmente deixou de existir na Rússia. E o quarto ponto é justamente a questão do refino de petróleo como um todo. A refinaria de petróleo de Tiumen, que interrompeu o processamento hoje, dá sequência a uma série. Lembro que anteriormente lá pararam suas operações várias refinarias de petróleo de uma vez e, de acordo com as informações disponíveis, conseguem recuperar menos da metade das fábricas danificadas. Mais da metade continua parada porque nem sequer há como fazer os reparos. E lembro também que em Moscou a refinaria de petróleo que foi atacada ainda em junho ainda não foi restaurada. Lembram das fotos em que a tampa do reservatório de combustível foi arrancada? Pois é, aquela fábrica ainda não retomou suas operações. Ela está em manutenção. Mas como era de se esperar, no Kremlin decidiram apresentar tudo isso como uma grande vitória do povo russo. Em meio a fábricas paradas e escassez de combustível, conversas sobre lei marcial, o Kremlin declarou que a Rússia está em uma crise perfeita.
Como declarou o porta-voz do Kremlin, Peskov, abre aspas, esta crise preencheu toda a nossa vida e... Единством. Ou seja, os problemas devem ser vistos como um motivo para se unir. Isso é uma ilustração direta do que falamos na análise das declarações de Vladimir Putin ontem. O governo na Rússia tenta transformar essas dificuldades da guerra em uma ferramenta de mobilização da consciência, porque não tem notícias realmente boas. A sociedade pode ser mobilizada de duas formas, mostrando sucessos na linha de frente ou em outra área, mostrar. Somos grandiosos. Então os russos responderão, sim, somos grandiosos e estamos unidos. E o segundo fator é, desculpe, bater nesses russos todo dia. Esses russos simplesmente não conseguem endireitar as costas e dizer, por que vocês reclamam? Unam-se. Isso é, como declarou Peskov, uma crise perfeita. Resultado, a Ucrânia anuncia para o outono o surgimento de seus próprios mísseis balísticos com mira em Moscou e fábricas militares. A ameaça é real, mas por enquanto está na fase de testes, e o horizonte realista, segundo o próprio desenvolvedor, é o outono. E é justamente para este outono que tudo está convergindo na própria Rússia. Eleições para a Duma estatal em 20 de setembro. Depois das quais as forças de segurança propõem instaurar lei marcial com toque de recolher, censura e trabalho forçado para a defesa. E uma provável mobilização de 300 a 500 mil pessoas. Tudo isso em meio a ataques incessantes. Quase 400 drones contra Moscou durante a noite. Refinarias de petróleo de Tyumen pararam e armazéns pegam fogo. Diante das consequências já presentes no cotidiano russo, isso é importante. Essas consequências estão se tornando algo comum. E a falta de diesel nas ferrovias russas, essas cozinhas comunitárias nos pátios da Alta Escura e os seguros que triplicaram de preço na Ozon. Mas o Kremlin chama tudo isso de crise perfeita e sugere simplesmente se unir e começaram sua operação militar especial de forma tão bonita e agora isso é uma crise perfeita. Vou deixar isso em aberto e escrevam suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal independente no YouTube, ficarei muito grato por isso. Você pode apoiar financeiramente com qualquer doação de qualquer valor pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso, se cuidem. Tchau para todos